Talvez um dos itens mais comuns em filmes de ficção científica sejam as armas que conseguem disparar tiros de laser, mas nenhuma ficou tão famosa quanto os icônicos blasters em Star Wars. Seja seu design, que mistura elementos da Primeira Guerra Mundial, ou o seu inconfundível som de disparo. Essas armas estão presentes por toda a galáxia, variando de tamanhos, potências e configurações. Mas como elas eram recarregadas? Qual era o blaster mais forte da galáxia? E do que eram feitos os disparos dessas armas? No vídeo de hoje vou te contar como funcionam os blasters em Star Wars, então vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. O blaster era a arma mais popular da galáxia, presente em diversos grupos, organizações e facções do universo Star Wars. Seja imperial, rebelde ou pirata, a chance de ter um blaster na sua mão era muito grande. Eles vinham em uma vasta variedade de formas e tamanhos, desde pistolas, rifles, canhões e muito mais. Além disso, era comum que os blasters estivessem presentes em droides de batalhas e naves espaciais. Afinal, não seria guerra nas estrelas sem muitas e muitas armas para lá e para cá. Os blasters eram produzidos por mega corporações poderosas, como a Blastech Industries, Merson Munitions Incorporation, Sorosub Corporation e a Cherka Arms. Uma pistola blaster genérica pesava cerca de 500 gramas e conseguia disparar até 100 tiros por cartucho de munição, com alcance de 120 metros. Já pistolas mais pesadas, como a DL-44 de Han Solo, entregavam disparos mais potentes, porém com alcance menor. Mas ao contrário do que muita gente pensa, os blasters em Star Wars não eram arminhas laser. Seus disparos eram feitos de partículas compactadas de alta energia e luz intensa. A arma era formada por dois componentes-chave: um cartucho de gás, que era preenchido com gases ricos em energia, sendo o mais comum tibina, um gás encontrado na atmosfera de diversos planetas, mas principalmente em Bespin. E o outro componente era o Power Pack, que eram pequenos dispositivos de armazenamento de energia portáteis. Sendo assim, quando o blaster disparava, uma pequena quantidade de gás era liberada do cartucho, indo direto para a câmara ativadora da arma, também conhecida como Exciter. Nessa câmara, o Power Pack energizava o gás, transformando ele em um feixe comprimido de partículas de alta energia e mortal. Esse feixe então era focado através de um prisma de cristal, potencializando seu poder ainda mais. Por fim, o disparo saía pelo cano emissor da arma na forma de um raio de energia brilhante. A cor dos disparos de blaster dependia justamente do gás que era usado no cartucho. O vermelho era a cor mais comum, justamente por ser de um gás mais barato. Essa cor era muito utilizada pelos separatistas, Aliança Rebelde, Império e Primeira Ordem. Já o azul era ionizado, fazendo com que ele fosse especializado em desabilitar droids, mas ainda mantendo sua eficácia contra seres orgânicos. Por isso era muito utilizado pelos clones durante as guerras clônicas, já que estavam enfrentando o exército separatista de droids. Essa cor também era utilizada pela resistência. O verde era o gás mais caro e poderoso, e era usado pelos guardas de Naboo, exército de Umbara e as naves TIE Fighters do Império. Em seguida temos também o amarelo, que era muito usado pelos Mandalorianos, o roxo, que era usado pelos Geonosianos, Techno Union e Magna Guards, e por fim o laranja, que era usado por droids de treinamento em caminho. Talvez uma das poucas desvantagens do blaster era o superaquecimento. Quando disparado em excesso, isso poderia esquentar demais o habilitador conversor de gás. Embora extremamente raro, isso poderia levar a uma explosão do blaster. Já um empecilho um pouco mais comum era que o blaster emperrasse e não conseguisse transmitir o gás para a câmara de ativação, deixando seu usuário vulnerável até que conseguisse resolver esse problema. Apesar de seus disparos serem extremamente poderosos, eles podiam ser neutralizados por escudos defletores. Existiam diversos tipos de escudos, mas entre eles estava o escudo de raio.
que espalhava a energia das partículas dos tiros de blaster. Os danos causados por um tiro de blaster podiam variar muito, dependendo do local de onde a pessoa foi atingida, qual era a distância do disparo ou até mesmo o modelo do blaster usado. Alguns disparos podem causar sangramento ao invés de queimaduras, e outros podiam causar os dois. A própria força de impacto do disparo pode causar sangramentos internos e danificar órgãos e ossos, principalmente se o alvo estiver usando algum tipo de armadura ou blindagem intermediária. Por isso, muitas vezes quando vemos personagens levando tiros nas armaduras, isso não significa que eles não sentiram nada, nem que morreram instantaneamente. Muitas vezes eles apenas ficaram feridos ou fora de combate, a não ser, é claro, que a pessoa esteja usando uma armadura feita de Beskar, um metal mandaloriano extremamente raro, resistente a sabres de luz e impermeável a tiros de blaster. Não é à toa que por onde Din Djarin passa, todo mundo tá de olho e tentando roubar sua armadura. Dito isso, a grande maioria dos blasters, principalmente os que os civis tinham acesso, tinham muita dificuldade em penetrar armaduras. Apenas os blasters de nível militar eram capazes de penetrar armaduras com mais facilidade. Durante o regime do Império Galáctico, a venda de blasters perfurantes era proibida, fazendo com que os rebeldes precisassem roubar armamentos imperiais para conseguir usar contra eles, ajudando a derrotar os Stormtroopers com apenas um tiro bem dado. Mas apesar de mortais, os blasters também tinham configurações de energia, podendo ser regulados para diminuir ou aumentar a intensidade. Os disparos de baixa intensidade são os mais comuns em filmes e séries de Star Wars. Um tiro na cabeça ou na região do torso, seja droide ou humano, já seria o suficiente para levar à morte. Caso pegasse alguma parte do corpo menos vital, causaria queimaduras, mas poderia ser curado com os devidos cuidados e tempo. Já a configuração de alta intensidade era muito mais agressiva, podendo derreter e incendiar materiais orgânicos. Essa configuração era geralmente usada para destruir obstáculos como portas, grades e fechaduras. Além dessas configurações, tinham também os diferentes modos de disparo, geralmente usados para fins não letais, como é o caso do icônico Stun Mode, ou modo atordoador, onde o blaster dispara raios em formato de anéis azuis, que por sua vez sobrecarregam o sistema nervoso da vítima, ou caso seja um droide, sobrecarrega seus circuitos elétricos. Isso facilitava muito a captura do alvo. Outro modo não letal era o Sting Mode, que era o modo mais inofensivo dos blasters, causando um leve desconforto, dor intensa e a paralisia de uma parte do corpo ou do corpo inteiro, mesmo que por alguns minutos. Esse modo era usado principalmente em treinamentos e simulações de batalha. E para ativar esses modos e intensidades era muito simples, bastava ajustar na própria... Foi mal aí, Arnaldo. Acho melhor deixar ela aqui de lado, né? Mas voltando ao assunto, entre os blasters mais conhecidos estavam a DL-44, a arma do nosso querido Han Solo, e originalmente ela foi inspirada em uma Mauser C96, uma pistola alemã semiautomática. Um blaster extremamente ousado, imprudente e forte, igualzinho ao dono. E só pra constar, Han shot first. Impossível falar de Han Solo sem mencionar também o Chewie e seu icônico Bowcaster. Essa arma que visualmente lembra muito uma besta e que tem disparos extremamente poderosos. Han que o diga. Temos também o EE-3 do Boba Fett, que era muito bom para disparos de longo alcance, principalmente aliado ao seu jetpack. Temos também o NN-14, que vimos a Rey usando em Despertar da Força, o CA-87 dos Jawas lá em Tatooine e o próprio blaster do Mando, assim como muitos outros. Mas talvez o mais icônico e popular seja o E-11, o blaster padrão do Império. Empunhado pelos Stormtroopers, esse blaster era extremamente versátil e completo. Ele performava muito bem em todos os modos e intensidades de disparo. Conseguia disparar até 500 tiros, muito mais do que a maioria dos outros modelos. Realmente uma arma impressionante. Pena que estava na mão dos piores atiradores da galáxia. Mas e aí, curtiu conhecer mais sobre os blasters? Se pudesse escolher um, qual seria e por quê? Comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. E se você realmente aprendeu um pouco mais sobre o assunto, deixa o seu like aqui que ajuda demais o canal a atingir mais fãs de Star Wars.
E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.